Oi, gente, bom dia. Conceição já está aqui? Eu estou vendo ela aqui na minha janelinha, mas não estou vendo ela na janelona. De todo modo, eu vou começar. Eu sou a Márcia, sou educadora da Vagalume, sou tocantinense, estou aqui em São Paulo. Vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, a pele com um tom um pouco mais claro, tenho alguns traços indígenas também, então sou afro-indígena, meu cabelo é curtinho, preto, eu tô com uma blusa amarela, tô com um casaco cor de palha, um colarzinho que tem símbolo de crianças com mãos dadas, uma mandala. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca. Eu quero apresentar também a Eliane, que é a tradutora de Libras, que está traduzindo para a gente. Obrigada, Eliane. A Eliane, ela está com fundo branco de parede, ela tem uma roupa toda preta, ela é uma mulher branca, né, pele clara, tem cabelos lisos, está um pouquinho preso, está com um batom vermelho, e é isso. Para começar, eu quero agradecer a presença de todos e de todas vocês que estão nessas janelinhas, aquecendo o nosso coração nesse encontro lindo, que começou com tudo, com muita energia dos povos das florestas, dos rios, as comunidades indígenas, quilombolas, esse nosso povo, né, que representa a gente. E essa mesa ela é muito, muito especial. Essa mesa traz personalidades importantes da nossa literatura. A gente tem aqui o Itamar Vieira Júnior, a Conceição Evaristo, a Eliane Potiguara. Nosso momento atual tem sido de muita luta e muito luto. As bibliotecas comunitárias, mesmo que fechadas fisicamente, elas continuam sendo espaços de acolhimento, de garantia de direitos essenciais, como o acesso à literatura. Com a pandemia, a gente tem mobilizado as nossas redes para garantir outros acessos, como, por exemplo, comida, como equipamentos de proteção. Reunimos aqui também as nossas experiências e resistências de um país de comunidades de rios, florestas, indígenas, quilombolas, favelados, que buscam constantemente existir e resistir. Eu vou apresentar a mini bio da Conceição, da Eliane e do Itamar, depois vou passar a fala para eles dar um acolhimento, uma palavra de acolhida, e daí a gente vai começar a nossa conversa. É de fato uma conversa. Vocês têm aí o chat, que vocês podem ir já fazendo as perguntas de vocês. Vai ter uma pessoa da Vagalume que vai coletar essas perguntas, e no final dessa conversa, a gente vai ler essas perguntas para os nossos 3 convidados e convidadas. Começar por Conceição. Conceição Evaristo é mineira, escritora, ficcionista e ensaísta, mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Tem 7 livros publicados, acho que está vindo outros por aí, entre eles o vencedor do Jabuti, Olhos d'Água, 2015, livro que está nas bibliotecas apoiadas pela Vagalume. Recebeu muitos prêmios e foi diversas vezes homenageada. Uma das homenagens também foi o Prêmio Jabuti em 2019, como personalidade literária. Eliane Potiguara. Eliane Potiguara é carioca, autora de diversos livros, dentre eles O Pássaro Encantado, que também já foi enviado para as bibliotecas da Vagalume em 2018. Formada em Letras e Educação, especializada em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. É da etnia potiguara, brasileira, fundadora da primeira Organização de Mulheres Indígenas, GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena, 1988. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o PEN Club, da Inglaterra e do Fundo Livre de Expressão dos Estados Unidos. Agora vou para o Itamar. Itamar Vieira Júnior. Nasceu em Salvador, Bahia. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Seu romance
Arado, publicado pela Todavia em 2019, venceu os prêmios Leia, Oceanos e Jabuti. Este livro chegará às bibliotecas agora, em 2021. A gente vai enviar nesse acervo desse ano. Agora eu vou passar a fala para vocês, começando pela Conceição, depois a Eliane, depois o Itamar. Vocês fazem a autodescrição de vocês, dão um bom dia aí para a turma, e depois eu vou começar com as perguntas. Bom dia a todos, todas. Aliás, vou inverter. Bom dia a todas, todes e todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tanto o pessoal do evento como o público que nos assiste. Eliane, prazer imenso de te reencontrar, né? A nossa história começa já nos anos 90. Eu sou uma mulher negra, na faixa da ancianidade, aprendi ontem com Itamar, 74 anos, tenho o cabelo tá meio black power, mais preso com, esqueci como é que chama, com um tipo de pentinho, tenho cabelos praticamente todo branco, estou com uma blusa verde por baixo, por cima eu tenho um colete quadriculado com cores marrom, preto e bege. Ao meu fundo tem uma parede branca, do lado aparece um pouco de livros, e do outro lado talvez esteja aparecendo a metade de uma janela. Eliane. Eliane, liga o áudio. Só ligou. Você esqueceu de ligar o áudio. Coloca a sua voz aí. Perto. Isso, ótimo. Bom dia a todos vocês, meus queridos, meus amados, meus companheiros de luta, de trajetória, Conceição Evaristo, minha querida flor do pântano, dos mares, dos rios, Itamar, também um grande querido, vocês trabalhadores aí, professores, apresentadores, um bom dia para vocês. Eu sou Eliane Potiguara, de origem indígena potiguara, vou fazer 71 anos daqui a 4 meses, sou libriana, todo um lado e todo o outro, como uma balança, fico me balançando ali toda hora, mas tem uma posição concreta. Eu sou escritora há muitos anos, professora, como vocês já descreveram, e aqui ao meu lado, a minha configuração é a seguinte: eu tenho cabelo longo, sempre tive, desde criança, e são cabelos pretos, Eu tenho uma faixa amarrada na cabeça, que é uma marca étnica, potiguara, ou de outra nação, que eu também possa vir a usar essa marca. Tem uns brincos de pena, plumagem de pássaros como araras, E estou com batom, passei um batonzinho hoje para dar um tchan. E ontem estive com a pressão 17, hoje já estou melhorzinha. E ao meu fundo tem uma almofada, no sofá, um espelho, e um elefante dourado, que eu gosto muito dos elefantes, que eu acho que a imagem do elefante é a imagem da força, Então, como eu sou planetária, eu não fico só no Brasil, eu sou planetária, então eu gosto muito de chegar ao Oriente e pegar um pouco dessa força dos elefantes para poder eu ter energias para o dia a dia, Porque a idade ela já vai deixando a gente um pouco cansada. E eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Obrigada, Eliane. Itamar.
Bom dia a todas, todes e todos. Vou seguir aqui a mestra Conceição Evaristo. Com imenso prazer que eu estou nessa reunião, muito feliz de estar com a Eliane Potiguara, já dividimos mesa durante a pandemia, né, Eliane? Muito feliz de estar com a Conceição Evaristo, uma grande referência nossa, a Eliane, a Conceição são referências da nossa literatura. Bom dia, Márcia, bom dia, Eliane, a nossa intérprete de Libras, bom dia. Eu sou autor, vou fazer minha autodescrição. Sou homem, negro, de pele clara, com ascendência afro-indígena, estou com uma camisa marrom, com folhas em tons marrons também. Ao meu fundo tem uma estante escura com livros. É uma estante que a Conceição Evaristo disse que é muito arrumadinha. Então dá para imaginar onde estou e como estou. Ótimo. Gente, olha só, nosso chat já está aqui bombando, várias pessoas falando, ai, que alegria, essa aqui honra essa mesa. Deus do céu, não sei nem por onde começar de agradecimento, dando bom dia para a gente. Então, assim, gente, para a gente aquecer nossa conversa, vou começar fazendo a nossa primeira pergunta, que é o seguinte: o que a leitura, a escrita e as histórias significam para vocês? Começando por Conceição, seguida de Eliane, depois Itamar. Vocês vão responder a mesma pergunta. O que significa para vocês? Bom, a leitura, a escrita e as histórias sempre significaram para mim um porto seguro, né? E acho que para a gente usar uma linguagem bem atual, é a minha zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, né, é aquela zona que angustia, né? Escrever é uma maneira de sangrar. E acho que quando a gente escreve, principalmente a partir de nossa realidade, a partir de nossa vivência, e que, apesar de todas as alegrias, né, apesar das festas que a gente promove, apesar do estado de espírito que a gente procura cultivar, mas a gente tem, né, tem como fundo também de pano dessa escrita muito da tristeza, né, muito de uma problemática história que nos acompanha. Mas, sem sombra de dúvida, se não fosse a literatura, a história, a escrita, eu não sobreviveria. Eu teria adoecido de uma outra forma, porque eu acho que a gente também tem uma certa doença, mas um mal que nos dá um equilíbrio, porque para escrever, para sentir a leitura, para perceber o sentido das histórias, é preciso também ter muita sensibilidade. É preciso estar o tempo todo ligado, né? Ligado com o mundo, ligado com as pessoas, ligado com as emoções. Então, isso, de certa forma, também nos exaure, né? Mas também nos alimenta. Então, eu acho que são elementos que trabalham a nossa sensibilidade, né? Que nos recoloca em relação com o outro, né? Que permite mesmo esse trânsito da nossa humanidade, né? Esse trânsito individual daquilo que a gente para entrar em contato com o outro, e, antes de tudo, entrar em contato com nós mesmos. Agora, eu acho que tanto a história como a literatura e a escrita ainda são formas incompletas de comunicação com o outro, de interação com o outro. O que eu gostaria mesmo de saber fazer é cantar e dançar. Eu gostaria muito, porque eu acho que a arte do corpo, você não precisa de mais nada. Se eu assisto uma dança
de uma etnia africana, se eu assisto uma dança de uma etnia indígena, se eu vejo um balé russo, se eu assisto uma congada mineira, não precisa de mais nada, eu não tenho que falar a língua, eu não tenho de ser uma pessoa conhecedora da cultura daquele povo, mas o corpo, né? O corpo está lá. Eu acho que um corpo convoca o outro, né? E a escrita, mesmo passando pelo corpo, mas ela tem a questão da língua, né? E aí tem a questão da tradução. Por mais que eu queira, por exemplo, acompanhar o corpo no texto oral, quando eu passo esse texto para a escrita, eu já perdi muito da potência desse corpo. Então, eu queria saber dançar e cantar. Que eu não ia fazer mais nada, eu ia viver e morrer disso. Ai, que maravilha, Conceição. Posso passar para a Eliane, Conceição? Você quer falar? Pode? Vamos lá, a gente está aqui nessa nossa roda, né? Lá na Amazônia a gente faz muita roda para escutar as histórias dos mais velhos. E aí agora, Eliane, para você, Eliane, Para que é a mim, literatura, a escrita, as histórias. a literatura, a escrita, toda essa arte que a gente desenvolve, né? Escrevendo, falando, contando, para mim sempre vai ser sempre um desabafo, porque para mim a literatura ela começou com desabafo, né? Eu sempre tenho que contar um pedacinho da história para que as pessoas possam entender por que eu comecei a escrever, né? Não foi assim do nada, de dom, não foi... claro, teve uma sensibilidade, mas quando eu era criança, mais ou menos assim, bem com 6 anos, eu via muito a minha avó e as minhas tias avós, que eram muitas, elas choravam muito, e elas cochichavam entre elas, e eu não sabia por que aquelas mulheres choravam, porque aquelas rugas elas iam cada vez mais crescendo, porque vovó bebia, né? Então, depois eu fui alfabetizada em casa, e elas pediam, então, para eu escrever as cartas delas, para a comunidade indígena Potiguara, que foi o lugar onde meu bisavô foi assassinado pela família Ludegren, que são atualmente as Casas Pernambucanas, e que colonizaram naquela época, né, 1900 e tanto, no início de 1900 e tanto, colonizaram o povo potiguara para a produção do algodão, né, para a fabricação de tecidos, a fábrica de tecidos. E muitos indígenas ali foram desaparecidos, foram mortos, os que lutaram, então, nem se conta o que aconteceu, né? Foi desaparecido, né? Como o caso do meu bisavô, por exemplo. Então, quando vovó escrevia as cartas para a comunidade, para parentes, para pessoas, amigos que ficaram lá, eu ia me inteirando do assunto, já com 7, 8 anos, mais ou menos. E depois ela recebia essas cartas e eu lia esse material e ia formando também um universo na minha cabeça, né? Apesar de que elas não sentavam para conversar comigo, aconteceu isso, não. Eu fui percebendo no contexto, tanto que eu não falava, né? Eu só vinha falar uns 10, 11 anos, mais ou menos. Eu não tinha o dom da fala. Eu tinha a fala física, mas não tinha a fala normal, né? De poder se comunicar. Então, minha comunicação com elas eram pelo olhar, pelos gestos e pelas histórias que elas me contavam à noite, né? Que era um mundo, uma cosmovisão muito intensa que me levava a transcendências incríveis, não só espirituais, mentais, físicas, culturais, né? Me levava a um mundo que eu não conhecia, porque eu nasci no Rio de Janeiro, num gueto indígena, e na central do Brasil, ali na próxima central do Brasil, onde estavam os imigrantes judeus que vieram da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, eu comecei a me inteirar pela leitura, pela escrita,
através do que eu percebia, né? E depois eu tive necessidade de externar também, porque aquilo fazia parte de mim, era o meu lugar de fala, né? Não. Se o lugar de fala delas, até me arrepiei agora, se o lugar de fala delas era daquele sofrimento, eu, como neta, filha, né, bisneta, eu sentia todo aquele sofrimento e percebia toda aquela dor. Claro, eu nunca quis sofrimento, eu queria uma vida alegre, como toda criança e adolescente, mas passei a infância e a adolescência e o início da minha fase adulta com uma tristeza muito grande, sem saber direito o que eu queria, o que eu fazia, né? Até encontrar, até a minha própria avó dizer, você precisa visitar nosso povo para ver como é que está o povo. Eu visitei, eu conheci, eu tive com Paulo Freire, não é? Estudando um tempo com ele, e eu já era professora primária. Então, aí, mais ou menos com 19, 20 anos, é que foi me formando realmente essa garra, essa vontade de escrever. Então, eu comecei a minha escrita através da luta e da resistência das minhas avós. E do lado da pergunta, né? Eu sempre perguntando o que, como, por onde eu vou, que caminho, por que isso acontece, e o meu olhar foi assim a minha primeira característica para a literatura. E foi dessa forma que eu me tornei eu me chamo de pequena escritora, né, naquela época, e até aos 19 anos, uma pequena escritora. Hoje eu sou uma grande escritora. Nós temos que Eliane. nos dar essa oportunidade de ter essa autoestima, não é verdade? Verdade. Vou passar para o Itamar. Eu estou aqui também cuidando do tempo, tá bom, Eliane? Obrigada. Itamar, e para você? Gostei muito de escutar a Conceição e a Eliane, né, falando das experiências delas com a literatura, com a leitura. Adorei a alusão que você fez, Conceição, à possibilidade da comunicação da dança, né, que ela é completa, não precisa de mediação para a gente compreender, né, sentir a vibração do corpo. Eu acho que eu nunca tinha imaginado assim, e fiquei aqui pensando também. Mas a leitura, a literatura, a escrita, né, surgiram na minha vida muito cedo. Desde que eu aprendi a ler e escrever, eu imediatamente fui instado a ler, né, provocado a ler por professores. Vivia numa casa que não tinha muitos leitores, meu pai e minha mãe não liam, né? Tinham coisas mais urgentes para resolver com os filhos, com a educação dos filhos, né? Trazer provimento para a família, que a vida das pessoas, né? Que de boa parte desse país é uma vida de sobrevivência. E há muitos anos atrás, né? Eu tenho 41 anos, eu nem completei minha autodescrição direito, que eu fiquei tão emocionado, mas eu uso óculos e tenho o cabelo preto ainda, por enquanto. E foi assim que começou, Márcia. Acho que esse mistério que guarda a leitura, né? Eu gosto de dizer que antes de ser escritor, o lugar que eu gosto de estar é como leitor mesmo, né? Eu sou um leitor, e se tivesse que escolher entre as duas coisas, ainda bem que não é preciso, mas se tivesse que escolher, eu ainda preferia a leitura, né? Porque a leitura me leva para lugares infindáveis, lugares infinitos. Eu posso experimentar coisas que a vida talvez nunca me possibilite, mas a leitura me possibilita. E esse mistério que a palavra guarda, né? Imagine, a gente está nesse momento de aprendizagem, que estamos aprendendo a ler, juntando cada gráfico, né? Cada representação gráfica, cada símbolo que representa a letra do alfabeto, e ali se revela uma palavra que por trás dela guarda significados, guarda coisas misteriosas, coisas tão profundas, né, que são capazes de nomear aquilo que sentimos, às vezes, porque tem momentos que nem as palavras são capazes de nomear o que sentimos.
acredito muito que, neste momento, às vezes eu falo, Eliane Conceição, que eu já estamos mergulhados numa crise tão intensa, né? Uma crise sanitária, uma crise política, e eu digo assim, o que eu sinto não tem nem mais nome, eu não sei como nomear isso, né? Ou seja, a gente está nesse confronto, né, com a palavra o tempo todo, buscando ela para fazer algo, para explicar, né, os nossos sentimentos, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro. E foi assim, nessa casa que não havia muitos leitores, no máximo o jornal de domingo, que se lia assim de maneira muito apressada. Existia apenas 10 volumes de uma enciclopédia que minha mãe, que não completou o ensino escolar, guardava, que era a Enciclopédia do Estudante. E ali tinha os verbetes, né, que me fizeram descobrir, por exemplo, autores como Machado de Assis, como Eça de Queiroz, e eu muito novo, sem orientação para essas coisas, né, sem uma orientação, que ainda bem que não teve, em parte, essa orientação, eu fui atrás dessas leituras e descobri muito novo todos esses autores. E, a partir dali, eu tive a consciência de que eu queria fazer aquilo, eu queria escrever, né? Era aquilo que eu desejava fazer. Ainda semana passada, eu lembrei de uma história, que eu acho que foi a primeira história que eu escrevi, pelo menos a que eu me lembro, quando eu descobri em algum lugar, em algum verbete, a história de uma escravizada, a Conceição e a Eliane devem conhecer, que se chamava Anastácia, e que hoje há, inclusive, cultos de devoção à chamada escrava Anastácia, né? E eu fiquei tão fascinado com a história daquela mulher que eu escrevi um texto de 4 páginas que recontava a história dela. Eu acho que foi a primeira história que eu escrevi. E, a partir daí, muitas outras coisas, né? Lembro que, nesse período da infância, da literatura infanto-juvenil, a descoberta de autores como Lúcia Machado de Almeida, o Marcos Reis, fizeram a diferença, né? Despertaram ainda mais esse meu interesse pela leitura. Eu tinha um vizinho que estudava numa boa escola particular, na minha escola não tinha biblioteca, e aí eu pedi, ele fazia empréstimos, trazia livro para mim, eu lia, devolvia. Depois, quando fiquei adolescente, comecei a frequentar as bibliotecas públicas da cidade onde eu vivia, né? Eram 2 bibliotecas, aí pude acessar muita coisa que acho que me ajudou a pensar a literatura, a pensar a escrita, tanto autores nacionais, né? Que fazem parte do nosso cânone literário, como autores estrangeiros também, que moldaram a minha forma de ver o mundo, de pensar o mundo. E, assim, esse desejo da escrita também foi sendo retroalimentado pela leitura, né? E já mais tarde, aí eu senti segurança para mostrar as coisas que eu escrevia para as pessoas, né? Acho que a literatura tem uma coisa que é muito poderosa, que é a possibilidade, quando a gente pega um livro para ler, a gente faz um trato ali com o autor, com as personagens, que durante um tempo viveremos aquela vida. E não há maneira melhor de se criar empatia, de se colocar no lugar do outro, de criar alteridade, né? Criar empatia. Acho que não há forma melhor de viajar, de viver a experiência do outro. A literatura nos possibilita isso, né? Nos possibilita essa riqueza, porque a nossa vida apenas não basta, né? E a gente precisa viver outras vidas. E vivemos essas outras vidas quando lemos e quando escrevemos também. Porque quando escrevemos, nos colocamos no lugar das personagens, né? Estamos nos colocando no lugar do outro, muitas vezes. E eu sou muito grato a Eliane, a Conceição, porque elas viveram um tempo em que era muito duro para pessoas como nós publicar, né? Encontrar caminhos para a publicação. E elas desbravaram esse campo, né?
e nos entregaram. Veja a profusão de autores de origem indígena, de origem negra, que tem escrito e publicado neste país. Acho que escritoras como a Eliane, como a Conceição, como a Carolina Maria de Jesus, o Lima Barreto, a Ruth Guimarães, abriram veredas, né? E eu sou muito grato a elas. Acho que por isso que também eu estou muito emocionado. Obrigada, Itamar. Estamos todos. O Itamar ontem falou para a gente, né, que a gente estava comentando lá no ensaio, é o nosso sonho ter essa mesa, a gente da equipe de educação. A Itamar falou, é o meu sonho também. Então, estamos aqui realizando sonhos. Ai, gente, eu preciso comentar um pouco do chat, assim, porque estão muitos elogios, então tem aqui, Conceição é mestra no baile das palavras. A gente tem muitos poetas e poetisas aqui no nosso grupo, viu? Amo o bailado e o ritmo de escrito em seus escritos. Quem mandou essa mensagem foi a Aleca, lá do Maranhão. Aí aqui também mandaram para Eliane, ó. Que história, Eliane Potiguara, que lindo. Precisava ler isso aqui, porque as pessoas estão gostando muito. Gostei muito desses nomes, parece importante para nós que trabalhamos com leitura. Conheci a Conceição, a Eliane, mas o Itamar, para mim, me surpreendeu. Pensei que fosse mais velho. Aí, Itamar. Agora eu vou para a nossa segunda pergunta aqui, que é para a gente bem importante, porque a gente está entre uma rede de bibliotecas comunitárias. São voluntários, são militantes da leitura, né, que levam essa literatura para as crianças, para os jovens, para os adultos das comunidades. A segunda pergunta é: qual a importância de garantir o acesso à leitura literária no nosso país, principalmente na vida das crianças, jovens e adultos de comunidades campesinas, indígenas, quilombolas? E aí, começando por Conceição. Eu diria toda importância, né? Eu diria que a literatura chegar para essas comunidades e para jovens, para essa faixa de idade, também para adulto, é uma necessidade, é de uma importância, assim como tem que chegar o pão, a água. Eu acho que a gente tem que pensar o acesso à leitura como um direito também fundamental das pessoas. E assim, como a literatura, e eu digo, por exemplo, para mim, a leitura me salvou. Salvou de um adoecimento mesmo, eu digo de adoecimento emocional. Talvez na minha adolescência, mesmo assim, toda a minha infância, se eu não tivesse tido a oportunidade da leitura, né, e livros, eu vou ter acesso a livros, maior quantidade de livros, quando eu entro para a escola, para o curso primário, ou quando a minha tia se torna servente de uma biblioteca pública, mas a leitura sempre me acompanhou. Por exemplo, a adolescência foi o período que eu mais li na minha vida, porque vinha todas aquelas dúvidas de adolescência e eu pensava que a leitura pudesse resolver. Eu me lembro que aos 13 anos eu li Raimundo Nina Rodrigues, o Nina Rodrigues, porque eu queria entender a minha pobreza na favela, queria entender por que somente 2 alunas negras no ginásio. Então, a leitura, ela me respondia, ela podia me responder, ou permitia com que eu me aprofundasse mais nas minhas questões. E acho que hoje ainda a leitura ela nos permite, né? ela permite às pessoas se perguntarem, mesmo a criança começar a se perguntar o sentido da vida, porque eu acho que a gente tem que perguntar, encontrando resposta ou não, que muitas vezes não precisa da gente encontrar a resposta. A pergunta já nos satisfaz, né? A pergunta valida, né? Acho que a dúvida, a pergunta valida a nossa existência. E acho que também por uma questão de justiça social. O acesso à leitura, o acesso à escrita, não pode ser de pertença só de determinadas classes sociais.
na medida que a gente vive numa sociedade que vale o que está escrito. Então, as pessoas que não participam que não adquirem o bem da leitura e da escrita, que não adquirem o livro, que não têm essa possibilidade, essas pessoas também estão sendo lesadas em seus direitos fundamentais. Então, eu acho que o livro, quando ele chega para todos, e, aliás, agora a gente tem uma questão muito séria, né, que é a taxação sobre livros, dizer que pode sim encarecer livros, porque quem lê pode comprar esse livro, quem lê são pessoas ricas. Esse discurso ele é tão incoerente, ele é tão doido, ele é tão maquiavélico, porque se até agora o livro é um objeto de desejo para muitos de nós, quanto mais ele encarecer, mais difícil ele se torna. Então, não tem nenhuma inocência nessa afirmativa. Eu acho que, pelo contrário, isso cada vez mais é para privar determinados grupos sociais, determinados segmentos sociais de não participarem, de não usufruírem desse bem. E reforçando justamente isso, são bem culturais, o teatro, a leitura, o cinema, não pode ser de pertença de determinadas classes sociais, entende? Até porque essas classes sociais, elas participam ativamente da construção do país, da construção de bens. Por que na hora da repartição desses bens, sejam eles materiais, sejam eles simbólicos, seja ele o direito de se representar na escrita, igual nós nos representamos através da literatura, por que nessa hora grupos sociais empobrecidos, né, minorizados, ficam de fora? Estou dando uma respirada aqui. Eliane, pode seguir. O microfone. A gente esquece, gente, que a gente não está no presencial, esquece de ligar o microfone, é muita coisa. Opa, ligou. Eu tive a felicidade no ano passado, no ano retrasado, um ano antes da Covid, né, de ser convidada pela Universidade Federal da Paraíba, né, até nós já tivemos lá, né, Conceição, juntas, e eu tive a felicidade de ser convidada de novo para lá, e agora vou novamente, vou através do... Agora a gente fala que vou, mas é tudo online, né? Então, eu tive a felicidade de ser convidada para fazer uma palestra para a universidade, e os potiguaras estiveram presentes para fazer uma dança do toré, e lá eu recebi um cocar, né? Um cocar muito grande, muito bonito, muito iluminado. Esse cocar está guardado, eu não uso, né? E o pessoal lá fez uma dança ao toré, né? Que a dança é a maior expressão da espiritualidade indígena. Então, dali eu já parti para ir à comunidade, porque ao mesmo tempo havia recebido o convite para levar um kit com as minhas obras, né? Eu tenho 7 livros publicados, mas eu enviei um kit de 4 livros num envelope para cada escola, e fui a cada escola, fui a cada professor conversar, e a algumas escolas. E para mim foi uma experiência muito grande, muito rica, né? Porque foi um ato assim de que as pessoas queriam ouvir essa literatura, não? Por que essa literatura indígena tão falada, tão expressada aí por mais de 100 e tantos escritores indígenas no Brasil?
porque esse grande boom dessa informação chegar nas comunidades, né? Primeiro por causa das leis, né? A Lei 11.645, a outra lei que também nos obrigou, não, nos incentivou a levássemos para as escolas, para os professores, a questão da africanidade, da cultura indígena, de outros segmentos, né? E foi muito importante isso foi vital, né? Na questão da mudança do livro didático, porque antes o livro didático era escrito por uma pessoa que não tinha nada a ver com a comunidade, escrevia, né, vamos comer a margarina hoje com o papai que vai sair de terninho para o trabalho de pastinha. E quando que na comunidade indígena, o papai vai para a roça com a sua enxada, né? A mamãe vai buscar a água, né? E os afazeres domésticos. Então, dali, né, houve essa grande necessidade de uma mudança também na elaboração dos materiais didáticos para os professores e para os alunos, né? Foi uma vitória nossa no período da Constituição, foi luta nossa na Constituinte, lá em Brasília, e que a gente conseguiu que nossos materiais didáticos fossem cambiados para um material mais voltado para a realidade. E com a questão da autoria e a escrita, através das narrativas orais, né, houve essa necessidade de transformar essa narrativa oral na narrativa escrita, porque, não sei se vocês sabem, que os povos indígenas utilizam a oralidade há séculos e não eram letrados, né? Mas hoje em dia a maioria dos jovens estão estudando em universidades, fazendo suas faculdades, medicina, né? Nós já temos uma deputada, Joênia, né? Tivemos um deputado, Mário Juruna, e então as pessoas que tinham vontade de escrever, que tinham essa necessidade surgiu como uma forma de luta e resistência. Então nasceram os poemas, né? Eu também tenho uma parte nisso aí de implementar o poema pôster, né? Que é o poema, que é o lamento, que é o cântico indígena, que é o nosso sofrimento, né? Isso foi já em 1970 e tanto, na década de 70, já quando eu comecei já nos trabalhos com a questão indígena. Então, ao mesmo tempo que eu iniciei a minha luta no movimento indígena, como militante, viajando por todo o Brasil, montando os grupos das mulheres, participando internacionalmente das conferências, das convenções, dos tratados, nacionalmente dos seminários, eu, ao mesmo tempo, estava escrevendo também, porque a escrita, para mim, era como um panfleto. E foi criado também o jornal da mulher indígena, que foi assim super questionado lá na Convenção de Altamira, né? Quando houve aquele questionamento à Eletronorte, que estava cortando as áreas indígenas com as suas hidrelétricas lá. Então, a Tuíra levantou o facão para aquele senhor, não sei se vocês estão lembrados, eu estava lá com o jornalzinho, eu não levantei o facão, mas levantei o facão da informação. E os antropólogos burgueses olhavam para mim e diziam assim, não existe jornal em questão indígena, não existe panfleto, não existe pôster, né? Então, quer dizer, quando a gente inova, né, nesses conceitos velhos costumes, velhas marcas, quando a gente inova, aí o pessoal que defende esse autoritarismo, né, retrógrado, eles não gostam, né? Então, para mim, foi muito dignificante, porque eu abri uma porta muito, muito importante, não só na questão da educação, né? Não só na questão da educação, como da literatura escrita, da poesia, dos cânticos indígenas, das lendas, né? Da nossa história, daquilo que a gente tem, da nossa
nossa criação de vida, né? De nossa origem de vida, da onde viemos do tatu, viemos a pedra, nossa irmã, a lua, nosso avô, o sol, nossa avó, todas essas lendas que envolvem a questão indígena, essas lendas precisaram sair, brotar para o Brasil, porque elas estavam sendo recontadas por não indígenas de forma totalmente errônea, e mudando, por conseguinte, os significados. Então, tivemos que tomar nosso destino nas nossas mãos, assumir essa literatura, assumir essa escrita, assumir essa narrativa, assumir essa poesia, gritar em forma de poesia um basta, e foi assim que tivemos a necessidade de trazer essa literatura para as comunidades, os povos indígenas, depois para os quilombolas, foi crescendo. Isso não foi de agora, não. Isso já tem para mais de 40 e tantos aninhos, né? E nós estávamos aí nessa luta. E para finalizar, né? Novos jovens, os jovens atuais, estão adotando, muitos, a comunidade inteira, está todo mundo escrevendo, acho que está assim, uma coisa maravilhosa, né? Ainda mais com essa situação de risco que estamos vivendo, né? Os Yanomami estão sofrendo aí uma agressão forte com relação aos mineradores, né? E se continuar assim, muitos Yanomamis vão falecer, vão morrer. Né? Então, temos que dar um basta de todas as formas, dançando, cantando, poetando, fazendo toda forma de manifestação. Quem não pode caminhar como eu caminhava antes e ia às comunidades, ou então nas passeatas, né? Nós temos a nossa literatura, que a nossa literatura é uma forma de passeata também. Né? Já que eu não posso mais andar, eu ando com as letras nas mãos e nos pés. Itamar, pode engatar. A gente está chegando agora 5 minutos para meio-dia. Meio-dia a gente iria abrir para o público, né, para os participantes perguntarem. Mas você pode ir, e aí depois a gente vai para falar dos livros, né? E aí a gente traz os comentários dos participantes. Estava aqui escutando as companheiras falando sobre a importância da literatura, e eu fiquei imaginando, né, que o acesso à leitura, Márcia, se trata de um acesso à cidadania, né? Não haverá cidadania plena se esse acesso à leitura, ao conhecimento, à educação nos for negado. E eu costumo pensar que a leitura faz parte de nossa educação, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito restrita do que é educação e restringe a educação à educação formal que a gente conhece, que é promovida pelas escolas, né? Mas o conceito de educação é muito mais abrangente. Se a gente for a etimologia da palavra, eu gosto de fazer isso de vez em quando, eu vou lá na raiz da palavra para entendê-la, né, para compreendê-la. A palavra educação vem do latim educere, e o educere significa sair de si, né? É você estar num lugar confortável e sair daquele lugar confortável para conhecer outras coisas, outros mundos, né? E a leitura faz parte dos nossos processos de educação. A gente se educa de inúmeras maneiras, né? E nunca para de se educar. Passamos pela educação formal, passamos pela educação familiar, né? Quando a gente tem condições de viver com a família, passamos pela educação com os amigos, no trabalho, a educação que estamos tendo aqui, um momento de educação também, que é um momento de trocas, né? Estou trocando com a Conceição, com a Eliane, com a Márcia, e estou trocando com vocês também, que estão escutando e certamente vão nos perguntar, né, sobre as coisas que... E aí, a cada resposta, estamos aprendendo também. Ou seja, a leitura é fundamental, a gente não pode privar ninguém, nenhuma sociedade, nenhuma comunidade da possibilidade da leitura. Há mais de 15 anos eu fui trabalhar como servidor público
com comunidades do campo, né? Então, eu acompanhei, por exemplo, projetos de educação na reforma agrária no estado do Maranhão, na Bahia, e acompanhei um programa que era, para mim, um dos meus preferidos e muito especial, não sei se algum de vocês lembram, que era o programa Arca das Letras, que era um programa que criava-se uma arca, né? Era doada essa arca, tinha um hall de empresas que, junto com o governo federal, cuidavam desse programa, e eles faziam uma arca de madeira para abrigar cerca de 200 livros. E essa arca chegava nas comunidades mais distantes, né? Às vezes que é difícil, com acesso difícil, com estrada, né, muito distante, não tem biblioteca perto, e ali se treinava uma pessoa da comunidade para administrar, fazer os empréstimos, depois cobrar de volta, para que aqueles livros circulassem nas suas comunidades, né? Ali estava uma semente da possibilidade de um país que não nega a cidadania a ninguém, né? Porque ter acesso a bibliotecas públicas, ter acesso a livro, ter programas de formação de leitores pelo governo federal, pelos governos estaduais, né? Pelas organizações civis, como acontece aqui com vocês também, é um direito a possibilidade de que cada brasileiro possa acessar a possibilidade de uma cidadania. E é assim que a leitura se faz presente, né? É parte da nossa educação e ninguém pode ser privado dela. A Conceição falou muito bem, a Eliane falou muito bem sobre isso, que a leitura, a literatura, os livros não pertencem apenas a uma classe, né? Pertencem às comunidades indígenas, aqueles que estão fazendo a literatura nas comunidades indígenas, pertencem a todos, né? Pertencem às pessoas que moram nas periferias da cidade, que moram nas comunidades rurais. Isso não pode ser negado, né? E a gente, por exemplo, vive um momento que quase não há aquisição de livros pelo governo, porque existe um custo, né, para a produção de livros, e esses livros o governo precisa fazer essa distribuição para aqueles que não podem, assim como é feito com Bolsa Família, distribuição de renda, assim como é feito com cesta básica. Livro é necessidade básica de qualquer pessoa. Se a gente quer um país, né, um país próspero, um país que possa reduzir as suas desigualdades, um país mais justo socialmente, a leitura deve ser incentivada, deve ser promovida, e ela só pode ser promovida em larga escala se o poder público assumir isso. E no momento, a gente não tem visto isso. Mas, enquanto isso não acontece, a gente está aqui na outra ponta batalhando para que isso aconteça, né? Ocupando os espaços públicos, falando da importância da leitura para a cidadania, incentivando projetos como este, né? Projetos que levam a literatura para o interior do país, porque a gente acredita nisso. Eu tenho uma imensa fé na literatura, eu acredito muito na capacidade, na possibilidade de transformação, de acesso ao conhecimento, de acesso à educação através da literatura. É uma das muitas formas, né? E eu sou um grande incentivador. Eu acho que enquanto todos não tiverem acesso à leitura, a livros, né, que, claro, que leiam dentro da sua possibilidade, se querem ler, a gente não vai ter um país menos desigual, né? Menos injusto socialmente. Esse é o meu pensamento sobre a literatura. É item de cesta básica. Eu fiquei até feliz ano passado, no começo da pandemia, teve algo que fizeram, uma ação que fizeram, né? Uma ação que fizeram para distribuir cestas básicas em comunidades periféricas que estavam começando a sofrer o impacto da pandemia, né? Nos empregos, nos itens básicos.
E aí, não sei se foi a CUFA, em São Paulo, eles acrescentaram livros, as editoras doaram livros, e eles acrescentaram livros na cesta básica. Então, cada cesta básica ia com um livro. Eu sei que muitos autores foram... circularam aí junto com as cestas básicas. E essa imagem é muito simbólica de como a literatura é fundamental, né? De como ter acesso à leitura, ter acesso a livros é fundamental. Sem eles, não haverá cidadania plena. Eu não creio nisso, né? Sem essa possibilidade de ampliar os horizontes da educação. Ai, muito bem, Tamar. Nosso PPL, pão, poesia, literatura, precisa ser garantido. Eu acho que eu vou misturar aqui, já juntar uma coisa com a outra, né, que a gente já está aí no momento das perguntas. Chegou uma pergunta aqui para mim, porque daí todo mundo pode responder, que eu acho que diz respeito a todo mundo, e aí eu vou juntar com uma outra que eu ia fazer. E eu acho que com uma outra aqui, que eu acho que tem a ver. Vou ver se a gente consegue relacionar 3 coisas em uma só. É o seguinte, o Djaíque de Tefé, no Amazonas, ele pergunta o seguinte: Conceição, você escreve muito sobre a realidade do seu dia a dia. Qual sua inspiração para escrever sobre essa realidade? E como você vê a situação das comunidades brasileiras atualmente? Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, que daí eu já queria juntar. Itamar falar do livro dele, que vai chegar nas comunidades, mas não fala muito, porque tem que deixar o povo com vontade de ler. Eliana também pode falar dessa inspiração, todo mundo pode falar da sua inspiração, falar de suas obras. E aí tem uma pessoa aqui, que é a Carol, nossa querida Carol, que já foi educadora da Vagalume, que ela pergunta também quais são as obras, deixa eu voltar aqui, quais são as obras que inspiram vocês, que vocês estão lendo, as mais recentes, assim, que deixa vocês, ela falou assim, deixa vocês com nó na garganta, uma coisa assim, ou que vocês dão um grito. Então, acho que eu vou tentar, vamos tentar relacionar essas 3. Eu acho que inspirações para a escrita, essa questão das comunidades, que vocês já falaram um pouco, né? E as obras literárias que também inspiram vocês falarem das obras de vocês. A gente enviou algumas obras da Eliane e da Conceição, mas a gente quer enviar muitas outras. Então, para esse nosso público aí, o que vocês sugerem? É isso, Conceição, pode começar. Sem sombra de dúvida, a realidade me inspira muito, né? Porque eu acho que para a gente, claro que também você pode escrever, eu acho que você pode ter uma inspiração a partir de um livro que você lê. Eu acho que a leitura também é muito provocativa, né? Porque você lê um texto, você lê uma poesia. Eu já li várias poesias que eu penso comigo, eu preciso escrever alguma coisa, né? Às vezes um outro texto te provoca em concordância ou em discordância. Então, te dá vontade de criar alguma coisa a partir do que você leu. Música, né? Eu escuto música. Toda vez que eu escuto, por exemplo, Nina Simone, eu gosto muito da voz de Nina Simone, muito da interpretação dela. Eu fico imaginando escrever alguma coisa, sei lá, mas me provoca, né? A Nina me provoca, não só a Nina, né? Outros cantores também brasileiros me provocam muito também. Mas o que mais me provoca é realmente realidade. É observar os fatos, é observar o dia a dia, observar as pessoas. Isso me provoca assim intensamente, onde muitas pessoas confundem, né? Quando eu falo de escrevivência, as pessoas acham que eu, particularmente, Conceição Evaristo, vivo tudo que eu escrevo. Aí eu tenho dito, eu teria que ser uma mulher de 1000 personalidades, né? Para encarnar, para ser da Venga, para ser Ana, para ser Maria, para ser Poncia Vicêncio. Então, não é isso. Não precisa ser aquela vivência exata, né?
mas tem uma experiência histórica, tem uma herança histórica, tem alguma coisa que me chama para a vivência do outro, que quando eu crio também essa vivência passa a ser minha. Por isso que às vezes as pessoas falam comigo assim, eu chorei tanto quando eu li, por exemplo, que Zaida, que foi procurar os brinquedos, morre assassinada no tiroteio na favela. Então, escrever também dói, porque na medida que você assume, né, a vida do personagem, o personagem sofre, você sofre também. Se o personagem é vitorioso, você também participa disso. Agora, o que me inspira mesmo, como eu estava falando, é a realidade, né? Por exemplo, e eu tenho vontade, eu acho que todo escritor e escritora tem essa vontade de transformar essa realidade. E a gente acredita que, através da escrita, a gente está transformando essa realidade. Então, eu acho que é um lenitivo para a gente também. E eu falo muito de uma cena que eu não consegui escrever, uma cena que eu assisti há uns 15 anos atrás, no Morro de São Carlos, quando eu ainda estava trabalhando, e eu saio da escola e vejo um rapaz que deveria ter uns 20 anos, e esse rapaz, ele era soldadinho do tráfico, ele está com uma escopeta, em pé, em posto de trabalho. E na direção dele vem uma mulher, também uma mulher muito nova, talvez uns 20 anos, com uma criancinha, que deveria ter uns 3 ou 4 anos. A mulher, esse jovem, a mulher e a criança também negros. E aí vem caminhando em direção desse rapaz. Quando eles se aproximam, o rapaz abaixa, o soldado do tráfico, para quem olha de fora, abaixa, joga a escopeta para trás e abraça o filho. É um momento belíssimo que eu quero escrever isso, porque naquele momento não era, eu me emociono até hoje, não era um soldado do tráfico. Era um pai abraçando o filho, era uma cena de afeto, e a menina de pé, você via que a menina se rejubilava, né? E eu olhei aquilo e falei, eu preciso escrever essa cena. E era uma cena terna, mas que poderia, de um momento para outro, questão de minuto, aquela cena poderia ser transformada em sangue. Poderia vir um grupo inimigo, poderia chegar a polícia, mas naquele momento não tinha ali um soldado do tráfico, né? Tinha um homem muito novo, um jovem negro, uma família negra, era o que tinha ali. Então, essa cena me pede uma escrita, me pede muito mais, me pede uma escrita, e se eu for para uma praia no Rio de Janeiro e ver corpos descansando ao mar, por mais bonito que seja o mar, por mais bonito que sejam os corpos, não me convoca para a escrita. Entende? Então, é essa realidade que, ao mesmo tempo, é uma realidade de dor, mas é uma realidade também que, potencialmente, é uma realidade de vida, como potencialmente é uma realidade de morte. Então, são essas cenas do dia a dia, né? Esse cotidiano do dia a dia, um cotidiano que me fala muito de perto, porque aquele rapaz negro, eu também vi meu irmão, meus sobrinhos, filhos, entende? Então, por isso que a realidade me convoca tanto. Eu não quero fugir dessa realidade para escrever. Pelo contrário, eu quero apreender essa realidade o mais possível, né? Essa vivência direta ou indireta é que me motiva para a escrita, né? E isso eu acho que também é muito de uma capacidade que acho que grande parte dos escritores e escritoras tem, que é essa capacidade de assuntar a vida, né? Eu acho que a gente não perde nada
nem pode perder. Eu acho que o dia que a gente perder essa capacidade também de assuntar a vida, você pode até escrever, não estou te dizendo não, você pode escrever, mas a escrita, sei lá, talvez ela não se dê com tanta profundidade, né? Com tanto clamor, com tanta verdade, por incrível que pareça, com tanta verdade, apesar da gente não conseguir captar a realidade, e apesar também de que as palavras não dão conta. Por exemplo, essa cena que eu quero escrever, eu não tenho palavras ainda, eu não tenho uma construção frasal, eu não tenho uma semântica para dizer tudo o que eu senti ao assistir aquela cena. E livros que me inspiram, por exemplo, nesse exato momento eu estou lendo muito Carolina Maria de Jesus por causa do nosso trabalho, né? E Carolina, para mim, ela, desde Diário de Bitita, Carolina, para mim, é uma pessoa errante, né? Carolina, ela não encontrou lugar, né? Carolina, ela procura lugar o tempo todo, ela procura palavras, ela procura modos de dizer. É muito impressionante. Quarto de despejo, e depois Carolina vai para a casa de alvenaria, como ela não encontra ainda, né? Esse espaço que ela possa ser, depois ela vai para Palheiros, morre, né? Carolina morre com uma crise de asma, para mim isso é muito sintomático, né? Quantas coisas essa mulher ainda tinha guardado, o quanto que essa mulher ainda tinha de produzir. Então, no momento, como eu estou lendo muito Carolina, né? Carolina tem me impressionado muito, né? E, recentemente, também eu acabei de ler Sula, né, de Morrison. Também me impressionou muito, né? A linguagem de Toni Morrison é uma coisa assim, né? O Eduardo de Assis, o professor lá de Belo Horizonte, diz que eu tenho um brutalismo poético, mas eu fico lendo Toni Morrison, é impressionante como que o texto dela vai dizer a cena mais dura e vai dizer com tanta poeticidade. E outro livro também que eu li, acho que foi ano passado, ano retrasado, que foi Tituba, a Bruxa Negra de Salem. Também me impressionou muito, né, a história que é baseada no fato real, como Maryse Condé traz aquela história já numa perspectiva, inclusive, de reconhecimento de valores ancestrais, e como essa personagem é condenada a partir de um fato real, como ela é condenada como ela é condenada, é vista como bruxa, e coincidentemente ou não, né, os textos que têm mais me marcado ultimamente são textos de autoria negra. E eu acho que é muito por isso, né? São textos que, de certa forma, não estou dizendo que texto de autoria branca não me seduzem muito, né? Mas muito, muito. Eu já li, né? Há livros da literatura brasileira que eu gosto intensamente, apesar de algumas ressalvas que algumas obras produzem, mas eu gosto intensamente. Mas essa autoria negra tem me seduzido, não, é uma autoria que eu me encontro nela, né? Eu acho que é muito isso também. E esses 3 livros que eu cito, que são os livros que eu estou lidando mais recentemente, né? E que me seduziram muito. E que é justamente esse grito, né, parado na garganta, né? Ou esse grito que ecoa junto com os nossos outros gritos, né? Porque quando uma personagem de Morrison morre, de certa forma, é uma personagem nossa aqui também, da nossa literatura, da nossa autoria, que está sendo sacrificada também. Eita, gente, eu disse que era muito assunto,
A gente tem um monte de pergunta aqui, acho que a gente não vai conseguir, já vou avisando que a gente não vai conseguir responder todas, mas, enfim, a gente vai conversar sobre alguma delas durante o encontro. Tem pessoas perguntando como que a gente pode potencializar essa leitura literária na escola, como a gente pode incentivar. A gente vai discutir sobre isso ao longo do encontro, mas eu quero passar a palavra para a Eliane também, que é sobre essa pergunta das inspirações literárias, né? E depois para o Itamar. E aí eu acho que depois a gente volta já fazendo considerações finais por conta do tempo, tem muitos elogios, enfim, mas eu queria, a gente já tá indo para o findar já. Eliane. Microfone, né? Cadê? Microfone. Tem que ligar o microfone? Aberto. Ah, já abriu. A gente está te escutando bem, pode falar. Inspirações, né? Que são inspirações para nós. Né? Para mim, inspiração é toda hora eu olho para qualquer coisa, eu tenho inspiração. Alguém escreve uma frase, eu escrevo uma frase em cima. Alguém fala alguma coisa, eu já escrevo mentalmente em cima do que a pessoa... Essa inspiração, ela tem vindo assim para mim nos últimos tempos de uma forma muito intensa. Eu passei um período muito árida, né? Eu até perguntava, poesia, onde estás? Escondida ao pé da porta, porque ensanguentada ou morta. Então, eu passei um período assim que eu não conseguia escrever nada, estava assim, árida, né? Uma aridez, e momentos depois a inspiração surgiu, né? Não sei se tem a ver com a idade, não sei se tem a ver com as experiências da vida, não sei, é uma coisa muito interessante, e eu escrevo muito dormindo, né? Tem uma qualidade assim que eu acho muito legal, que eu escrevo dormindo, tenho que levantar e escrever, né? Como eu tenho muitas obras minhas escritas no ato mesmo de dormir, né, como oração pela libertação dos povos indígenas, como ato de amor entre povos. Eu tenho muito trabalho, muitas ideias no sono, durante o sono, né? Às vezes tenho preguiça de levantar e não escrevo e perco aquele texto. Então, eu já perdi muita coisa, muita inspiração por preguiça. Mas sobre uma das inspirações é o observar, é o olhar. Para mim também foi, como a Conceição coloca, a vivência, o cotidiano, o olhar. Você olha uma criança, às vezes eu fico olhando, paro. No outro dia eu parei e fiquei olhando para o meu filho, olhando assim, mas eu não estava olhando para ele, estava olhando para o interior dele, e falei assim, para de me olhar, que coisa, né? Fica me olhando. Eu falei, não, eu não estou te olhando, sabe? Às vezes eu olho para uma pessoa e não estou olhando para a pessoa, estou olhando aquele gesto, aquele olhar, aquele fato, ou então até um fato mesmo, como aconteceu com a Conceição, de ver a criança, né, sendo abraçada pelo pai. E eu tenho um texto também que eu escrevi quando eu vi uma criança, eu passava, né, na rua e vi uma criança indígena, né, de contexto urbano, caída, sabe, se derretendo no meio-fio, né? Então, eu até cito no texto que a criança se derretia ali naquele meio-fio, como aquele relógio do Salvador Dalí, né? Que se desmonta, se desinforma, né? E toma forma, né? Aquela criança estava tomando a forma de uma vala, sabe? Ai, isso me dói o coração. Ai, meu Deus, que coisa horrível que me dá aqui agora. Eu não posso me emocionar, que eu estou com problema de pressão. Eu me lembro desse texto e eu vejo essa criança se desmilinguindo pela vala, sabe, da sociedade, sem opções de vida, sem opções para sua mãe, para sua família até. E nesses fatos da minha vida que eu venho observando, nessa observância sempre, eu quero dizer para vocês sobre uma desilusão. A mim,
Me choca muito esse ambiente, essa música, essa dança. Parece que todos dizem sim. Sim a quê? Sim a quem? Por que concordar tanto se o que tem que se dizer agora é não? É não à morte da família, é não à perda da terra, é não ao fim da identidade. Então, esse texto ele mostra muito toda a situação que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de morte de crianças, de adolescentes, tiroteio no Jacarezinho, do que está acontecendo na Síria, está acontecendo no mundo, essa pandemia, dizer não à Covid, não, não e não, não é? Porque a gente sempre passou dizendo sim, dizendo sim. E para não ser muito extensa, eu tive muitas inspirações, né? Minha família, minha avó, minha mãe, olhar para aquelas pessoas, olhar para Conceição, para mim é uma inspiração. Olhar para o Itamar, olhar para você, Márcia, é uma inspiração. E cada vez que eu olho para vocês, é uma inspiração diferente sobre o que você acabou de falar para mim, sabe? Sobre a dor que você está sentindo, ou sobre aquela alegria, não é? Então, essas são as minhas inspirações, a minha família, a minha comunidade, o meu povo, o Brasil, a América Latina, o planeta Terra, o universo, tudo isso aí é a minha inspiração, sabe? Isso tudo traz para mim. E os meus últimos livros que eu tenho lido, eu estou lendo há 20 anos, né? O mesmo livro, toda hora. Não sei se vocês têm alguém assim que vocês leem. Eu leio o mesmo livro toda hora, vou na frente, vou atrás, termino de ler, começo de ler. Vocês podem dizer que eu sou meia cafona, mas eu continuo lendo Mulheres que Correm com Lobos, porque ela é uma mulher de origem indígena, né? A Esther Píncola. E eu tenho lido também muitas feministas, né? Tenho lido Conceição Evaristo, tenho lido as mulheres indígenas, Márcia Cambeba, do Pará, tenho lido mulheres LGBTS, né? Tenho lido muita antologia de mulheres, tenho lido mulheres indígenas do Canadá, dos Estados Unidos, li também, me inspirei muito no teatro dos cunas do Panamá, do teatro dos mexicanos, dos indígenas mexicanos, astecas, não é? Tenho lido muito, eu pesquiso muito, olho, leio, procuro, busco, né? E um dos livros que eu precisei ler agora, nesse último momento, foi Os Tamoios, que é um livro desconhecido sobre senhores do litoral. É uma pessoa, inclusive, aqui da nossa área, Conceição, aqui da região dos Lagos. Eu li esse senhor, chama-se Paulo Luiz de Oliveira, ele fez, inclusive, ele é até incentivador de um filme sobre os tupinambás, que o Carlos Prosato promoveu alguns filmes, né, sobre a situação dos indígenas aqui do litoral, conta um pouco, né? Então, esse senhor, Paulo Luiz, ele conta, e o Prosato fez o filme, né? Eu participei, né, com depoimentos, então, por isso que eu li esse trabalho aqui, também por questão de trabalho. E leio muita poesia, Fernando Pessoa é algo que eu não paro de ler, né? É um poeta português, mas um poeta que teve uma experiência muito grande na África, não sei se vocês têm esse conhecimento. Ele tem um personagem, eu não me lembro agora se é o Alberto Caeiro, eu não me lembro qual é o personagem que ele assume quando ele viveu na África. Então, para mim, o Fernando Pessoa, ele é uma alma afro, sabe? E continuo lendo o Itamar, lendo todos os escritores brasileiros, leio as mulheres, os homens. Eu sou uma amante leitora, e quando eu pego esse Facebook, eu fico lendo o texto de todas as pessoas, né? E fico respondendo, em cima delas eu já recrio, não é? Eu faço as minhas postagens através dos desenhos, das danças, né? Como a Conceição coloca, né? A gente dançar é tão bom. Dançar, para mim, foi um dos primeiros
atos quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos, que minha tia saía para a rua, para algum lugar que ela fosse, então eu dançava, e ela passava aquele escovão no chão, que antigamente era um escovão, que tinha um ferro, ela dava aquele brilho naquelas madeiras. Quando ela chegava, ela encontrava o chão todo patinado. Ela falou: o que aconteceu aqui? E eu, quietinha, não dizia que tinha dançado, porque a minha primeira arte realmente foi a dança e o olhar, né? Até surgir, até chegar nessa questão da literatura, na escrita, na narrativa. Gente, eu amo vocês. De coração. Vocês me inspiram. Muito obrigada. Ai, obrigada, Eliane. Nossa, gente, é difícil estar nesse papel aqui, porque eu sou a pessoa da escuta, então é difícil. Não sei muito lidar com esses tempos, sabe? Esses tempos nossos. Mas, Itamar, pode falar das suas inspirações, aí a gente já vai depois fazer umas falas de agradecimento para a gente encerrar o nosso encontro. Encerrar por aqui. Eu me vi muito na fala da Conceição, né? Pelo menos dos últimos livros que a Conceição leu, eu também li Conceição. Inclusive, você escreveu o prefácio de Tituba, né? O prefácio de Sula também. E eu tenho ido muito por esse caminho, feito essa busca por uma literatura decolonial, né? E já enveredei pelos autores brasileiros, que não são muitos que tratam do tema, mas a gente tem aqui presente. E, mais recentemente, parti para o Caribe, para os Estados Unidos, né, onde tem florescido com grande intensidade essa literatura. Li, vou só citar alguns aqui dos que eu li. Os Senhores do Orvalho, do Jacques Roman, que é um dos fundadores da moderna literatura haitiana, e é um livro belíssimo. É tão interessante que eu li depois de escrever Torturado já estava publicado, e eu vi tantas semelhanças entre as histórias, né? Daquela comunidade rural de Senhores do Orvalho, do Combit, que era o mutirão de trabalho que eles faziam. É um livro belíssimo, interessantíssimo, foi publicado ano passado. Eu até cheguei a escrever para a Folha sobre esse livro. Li também a autobiografia de minha mãe, da Jamaica Kincaid, que é uma autora antiguana, e ela escreve a partir dessa experiência da diáspora. Um livro interessantíssimo que fala sobre a chaga. Eu tenho enveredado muito por essa literatura porque ela me ajuda a refletir o Brasil, a pensar o Brasil. Durante muito tempo, a gente pensou o Brasil a partir daquela visão de que era um país mestiço, né? Um país feliz, que deu certo, aquela visão freiriana, né? do Gilberto Freire, de Casa Grande Senzala. E a gente sabe que, na prática, isso não existe, né? Que há muita desigualdade, que o racismo existe estruturalmente. Então, esses autores me iluminam a pensar o Brasil de outra forma. A Conceição citou a Toni Morrison, tudo que ela escreve de fato, de uma brutalidade poética, né, Conceição? Conceição, inclusive, escreveu um artigo pela passagem dos 90 anos que a Toni faria este ano, né, Conceição? Eu guardei, compartilhei esse seu escrito sobre a Toni Morrison com muitas pessoas, né? Um belíssimo texto, e tudo que ela escreveu me interessa, né? Então, também já tem quase tudo publicado aqui no Brasil, são poucas coisas que não tem. O último que chegou foi Sula, por indicação da Conceição Evaristo. A Alice Walker, o James Baldwin, né? São autores que me ajudam a pensar essa interseção, né, estrutural de sociedade, raça. Acho que iluminam também a minha forma de ver o mundo e os meus escritos. Então, eu tenho enveredado por esse caminho. São as leituras que têm me inspirado neste momento. Assim como a Conceição disse, não são apenas estes, né?
eu já tenho 41 anos, então, se eu leio desde criança, foram muitos os autores que fizeram minha cabeça, inclusive autores europeus que falam a partir de um racionalismo europeu e ainda assim são grandes referências, mas tem sido libertador também descobrir essa literatura criada a partir dessa perspectiva da diáspora, né? Dessa perspectiva de uma sociedade que ainda se encontra invisibilizada, que sofreu de muitas formas apagamento, e que hoje as pessoas se insurgem, se rebelam, né? Revelando esses escritos que são poderosos para a gente pensar o mundo, pensar a nossa própria vida, né? A partir deles. Tem sido assim. Então, ó, fala um pouquinho do Torturado. Gente, eu estou terminando de ler, meu Deus do céu, estou ficando já sem fôlego, porque diz tanto de nós que eu não sei. Itamar, fala um pouquinho para o pessoal dar gostinho de ler, e aí a gente depois volta para fazer umas falas finais, que a gente precisa encerrar. Vou falar sobre Torturado, porque está chegando para o pessoal, né, Márcia? Ainda este ano chega aí para o pessoal. E esse livro que de alguma forma me deu algum reconhecimento, né? Que é uma história que mistura um tanto de memórias familiares e também esse olhar para com o outro. Torturado é um romance que narra a vida de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. É uma espécie de romance de formação, porque acompanha um arco temporal da vida delas, né, da infância até a maturidade. E elas vivem numa fazenda no interior da Bahia, com seus pais, né, e outros trabalhadores. É uma fazenda onde os trabalhadores vivem em regime de servidão. Estamos ali nos anos 60, ou seja, é um questionamento muito sério, né, sobre os limites da abolição da escravatura, né? A gente sabe que a abolição não ocorreu da forma que foi sonhada e planejada, tanto pelas pessoas que estavam escravizadas como pelos abolicionistas. Não foi feita uma reforma agrária. E essas pessoas passaram a viver de maneira errante, procurando trabalho, procurando morada e se sujeitando à exploração, a uma exploração muito semelhante à escravidão e que existe até os nossos dias. Não por acaso os jornais toda semana dizem resgataram trabalhadores escravizados numa fazenda no interior de Goiás, no interior do Pará, porque essa é uma realidade. E essa família vive nessa relação de servidão com o senhor daquela fazenda, mas ali existe uma história muito humana, né, entre as duas irmãs. Acontece um acidente e, por conta desse acidente, elas se tornam muito próximas, né? Uma passa a falar pela outra, passa a ser a voz da outra. E, a partir dali, a gente vai seguir o caminho delas, né, que divergem, em alguns instantes do romance, um caminho que passa pela consciência do direito à terra, do direito ao território, do direito à identidade, né? É um romance que traz essas questões de uma maneira que me tocou muito enquanto eu escrevia, e acho que tem encontrado leitores, tem tocado os leitores também. E espero que quando o livro chegar até vocês, né, que vocês possam lê-los e depois me contar suas impressões. Eita, a gente já mandou Pássaro Encantado, da Eliane, a gente já mandou Olhos d'Água, da Conceição, vamos mandar agora Poemas da Recordação. Esse mesmo, vocês já viram na biblioteca. Enfim, a gente quer cada vez mais rechear essas bibliotecas de palavras nossas, dos nossos, para a gente vivenciar nossas histórias e outras histórias. Gente, estou já fazendo minha fala de encerramento. Muito obrigada pela presença de vocês, por essa conversa linda, que aquece um pouco mais a nossa alma, né, nesses momentos difíceis. Muito obrigada, e aí vocês podem fazer as palavras de vocês de encerramento.
Tereza apareceu aqui para dar um oi, mas já foi, já está. Tereza, minha filhinha, já está andando por aí. Bom, eu quero agradecer ao convite, a oportunidade de estar com essa rede Vagalume, e quero dizer da minha alegria, né? Agradeço todo mundo que participou dessa live, os ouvintes, e quero dizer da minha alegria de estar aqui com duas pessoas de ponta, né? Itamar, que pode ser meu filho, com 41 anos. Acho que você está num bom caminho, Itamar. Você está num bom caminho, e cada jovem que está num bom caminho, para nós que já estamos numa luta há mais tempo, certifica que a gente também vem de um caminho certo, né? E eu digo a vida, ela é muito sedutora. Se a gente não tomar cuidado também, ou você desiste, ou você muda o rumo da prosa, entende? Então, quando eu vejo jovens, ontem, quando você falou, são teus filhos, eu digo que são meus netos. Então, quando eu vejo jovens seguindo um caminho que prosas anteriores, não só a minha, eu acho que a gente está pensando também muito, Maria Firmina dos Reis, né? Lima Barreto é um sujeito que me encanta muito, e sempre que eu penso, eu penso sempre, eu coloco lado a lado, porque eles têm alguma coisa em comum que eu ainda quero escrever. Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus. Tá? Tem uma insatisfação nesses sujeitos, na medida que eles sabiam da potencialidade deles, estavam sendo, e essa potencialidade não estava sendo reconhecida. Então, estar com você aqui, Itamar, é muito bom, e isso me alimenta muito. Tenho Tortarado, não li Tortarado, porque são milhões de coisas que não dou conta, a idade também vai te tornando muito mais lenta, né? As leituras que eu tenho feito ultimamente são leituras de trabalho. Eu tinha de fazer o prefácio, aí eu tive de ler. Se alguém me encomendar um texto sobre Tortarado, aí eu vou parar para ler, você está entendendo? É muito trabalho. Mas eu vou parar independente disso, eu estou só para você ver, né, como que esse apelo para o trabalho também é difícil a gente sair disso. E Eliana, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu lembro daquela antologia que a gente publicou ainda nos anos 70, 90 Quilombojo publicou, e que você estava nessa antologia, eu fiquei com o livro, eu te passei o livro, e lembro daquele encontro nosso em João Pessoa, na Paraíba. Mas o que eu quero dizer, Eliana? Como é difícil também as mulheres escreverem, ou o protagonismo das mulheres serem reconhecidas. Quer dizer, você, com 71 anos, né, você está aí na sua luta. A luta por essa visibilidade, pela escrita indígena, ela tem muito a ver com você, muito, muito, e como, de certa forma, o seu protagonismo, ainda hoje, em relação a lideranças indígenas masculinas, o seu protagonismo ainda precisa ser muito reconhecido. Então, como as mulheres são invisibilizadas pela história, né? Eu acho que nós, mulheres, nós temos esse compromisso também. E o que eu te falo, Eliana, é que as pessoas falam muito comigo, e as pessoas falam, mas que pena você não ter entrado para a Academia Brasileira de Letras, você seria a primeira negra e coisa e tal. Mas o que eu falo muito, o interessante não é a gente ser a primeira, o interessante é a gente abrir caminhos, não é? E você abriu caminhos, tá? Então, eu acho que é lógico que nós temos a nossa vaidade pessoal,
Mas hoje, por exemplo, eu tenho certeza que outras escritoras negras, outros escritores negros, escritores indígenas, né? Toda essa diversidade, tanto de condição étnica como de condição de gênero, vai se sentir muito mais corajosa de se candidatar hoje a uma vaga na academia. E vai chegar um momento que a academia vai aceitar, porque nós vamos educar, né? Quando Lino Gomes, que o movimento negro é um movimento educador, o movimento social é um movimento educador. A questão indígena passa a ser também uma pauta política, em termos de política de Estado, por veemência de movimento indígena. Então, eu acho que eu quero te parabenizar, independente de você ser reconhecida como a primeira ou não, mas eu quero te parabenizar pelo fato de você abrir caminhos. Tá? Eu acho que o protagonismo das mulheres é o protagonismo de abrir caminhos. E, metaforicamente, a gente abre caminhos quando a gente abre a perna para parir os nossos filhos. Tá? Um beijo. Extremamente emocionada. Está aberto o microfone? Extremamente emocionada. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Muito emocionada mesmo, né? Porque só quem passa pelo que passou é que sabe a sua história, né? Assim como os povos indígenas que vêm nesses 521 anos sofrendo toda essa discriminação racial, social. Só eles podem dizer da sua história, da sua luta, escrever sobre a sua história, e assim como os movimentos, todos os segmentos, né? É muita emoção para mim. Vou dizer a você que estou extremamente emocionada e agradecer, né, a essa oportunidade de estar aqui com vocês no Vagalume, nas bibliotecas, que nossas vozes possam chegar a esses lugares longínquos, nesses lugares que não tem livro, nem papel, nem folha para escrever uma carta, né? E a gente chegar nisso é uma vitória, viu, pessoal do projeto? Vocês estão de parabéns. Agradeço de estar participando desse momento novo, momento revolucionário, revolucionário no sentido de revolucionar tudo, mudar, tirar tudo do lugar, criar um novo, e para que a gente seja um novo homem, uma nova mulher, né? Novas crianças. Agradecer a participação de todos os meus queridos aqui que estão presentes, desculpa, e dizer a vocês que não tem palavras, né? Eu só pediria se eu pudesse deixar aqui o meu site, que é elianepotiguara.org.br. E o meu carro-chefe é esse livro aqui, Metade Cara, Metade Máscara, que vocês podem encontrar no meu site, elianepotiguara.org.br. Assim vocês estão ajudando, colaborando, né, com uma obra que precisa chegar também como já chegou na cadeia, no Mato Grosso do Sul, como já chegou em várias escolas em Brasília, em São Paulo. Eu tenho essa alegria de ter por isso nós estamos nessa terceira edição, porque o livro está caminhando sozinho, e eu estou preparando 2 materiais novos, que eu já falei várias vezes para as pessoas. Eu estou escrevendo pela primeira vez um livro de amor. Amor, 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 amor. E um outro trabalho sobre crônicas, contos, né, e que eu estou aguardando editora. Se alguém quiser me ajudar, né, eu estou
aberta para isso, tá bom? Se quiserem me indicar, eu fico muito agradecida de estar participando aqui com vocês. Desejo ardentemente que um dia nós não precisamos dizer, eu sou da etnia, eu sou indígena, eu sou negro, eu sou LGBT, eu sou homossexual, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou deficiente. Um dia nós não vamos precisar dizer isso, porque nós seremos tão respeitosos com todos, né, que nós não vamos lembrar nem que nós temos cabelo liso, cabelo crespo, ou que nós não somos assim, um assado. Então, esse momento vai demorar. Nossos filhos ainda não vão ver, nossos netos, bisnetos, porque é uma luta muito grande, que o poder ele é muito grande, mas também a voz do povo ela é real e verdadeira, e ela vai ecoar de uma certa forma, com uma força muito grande no futuro. Muito obrigada, muita luz para todos, e vamos seguir esse caminho, que é esse o caminho da conscientização de quem somos, o que queremos, para onde vamos, e o que nós vamos fazer com os nossos pensamentos, reflexões, e o que vamos levar para as nossas crianças e adolescentes, adultos e idosos. Muito obrigada. Obrigada, gente, obrigada. Estão falando para a gente ir para a sala para tirar uma foto, não sei como é que é isso. Encerramos aqui nossa conversa emocionante, emocionada. Mas e aí eu não sei, Pri? Isso, acho que o Itamar ficou sem falar as últimas palavras. É que ele foi o primeiro. Ele sugeriu... Eu vou falar brevemente só, Priscila. Claro. Rapidinho. Eu queria agradecer à Rede Vagalume pelo convite para estar aqui, né? É um projeto muito especial, né? Um projeto de cunho social muito importante. Encampa aí também essa fé que criamos na literatura, né, Eliane Conceição? Queria agradecer a sua mediação, Márcia, agradecer a toda a equipe e agradecer especialmente a Conceição e a Eliane por compartilhar essa conversa e dizer que vocês duas são faróis, né? São faróis que iluminam essas veredas, né? Essa vereda tão dura, tão árdua. E eu penso que os jovens autores que chegam hoje nessa esteira, devem muito a vocês. Então, aqui eu deixo o meu agradecimento imenso por tudo que vocês fizeram, produziram, né? Por todos os caminhos que vocês abriram e que vocês tenham isso em mente, que vocês são faróis para nós, né? Estamos chegando. Maravilha. Muito, muito obrigada. Queria pedir para vocês ficarem só um pouquinho, que a gente vai tirar uma foto virtual. Então, todo mundo agora abre as câmeras. Isso, pessoal aí da técnica, bota todo mundo no formato, todo mundo, não sei como é que faz isso. Bota aí, gente. Sem destaques. Coloca galeria. O meu já está aqui, galeria. Todo mundo abriu a câmera. Vou tirar o primeiro print dessa página aqui, ó. Sorrisos, bora lá. Vou tirar. Ó. Mandei a primeira página, vou mandar a segunda. Não sei se a técnica está fazendo também. 2, estou na página 2. Sorrisos. Ai, que loucura, tecnologia, minha gente. Bora, você já amarelou. Mais uma, a última parte. A minha anfitriã está bloqueado pelo anfitrião. E o Cabra aí, Silvia. Abre a câmera, minha gente. Fernando Vagalume. O anfitrião. Muito bem. O Emerson lá de Portel. Cadê o povo? Ai, será que eu já fui, Pri? Tô vendo fechar. Aí a Tereza abriu, a Tereza lá. Marcinho, muito bem. Abre aí que eu quero ver o povo. A Clícia, é isso, ajeita a câmera, Clícia. Ilka, cadê você? Não tá conseguindo abrir, minha nossa. Mas eu vou tirar aqui.
de quem está. Depois tem o pessoal da técnica aí que vai organizar ajeitado. A gente volta às 2, é isso, produção? 2? Sim! Isso! Sim. Então, muito obrigada, Itamar, Eliane, Conceição. Foi uma honra ouvi-los e compartilhar desse momento. Marcinha arrasou na condução. E a gente volta, gente, às 2, porque tem muita coisa na programação. Então, aproveitem para almoçar, descansar, fazer um alongamentinho, que daqui 1h e pouco a gente está de volta. Um abraço a todo mundo. Tudo bem. Esperamos abraço. que vem a gente se encontra pessoalmente. Mas tem mais à tarde, hein? Obrigada. Tudo bem. Obrigada.